Toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado unicamente ao Eterno. Irmãos, que a paz e a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo reine entre vós. Eu gostaria, irmãos, de ler com a ajuda de Deus o Evangelho de Lucas. Irmãos, para não prolongar muito, eu quero tentar ver se eu faço um vídeo muito grande, porque às vezes eu faço um vídeo muito grande e as pessoas não conseguem assistir ou não têm paciência de assistir, então vou fazer um vídeo, tentar fazer menor o possível. É porque às vezes o assunto da pregação, não é? Mas nós vamos ler com a ajuda de Deus em 23 de Lucas, Evangelho de Lucas 23, a partir do versículo 32. Eu vou usar a tradução King James, irmãos. Eu gosto muito dessa tradução. Certo? Vamos ler com a ajuda de Deus. Como eu disse, 23 de São Lucas, versículo 32, certo? 32. 23, versículo 32. E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. Quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou parado e olhando. E também os governantes o ridicularizavam, dizendo: Ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia uma inscrição escrita dele em letras de grego e latim e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo repreendia, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós em verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Esse era um homem justo. E toda a multidão que ajuntara para observar, vendo estas coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem, de nome José, um conselheiro, e ele era um homem bom e justo, que tinha consentido o conselho e nos atos deles, e era de Arimateia, a cidade dos judeus. E eles também esperavam o reino de Deus. E este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha,
onde nenhum homem ainda havia sido posto. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, todos conhecem bem esta passagem, aonde o Senhor Deus permitiu que Yeshua, de Jesus Cristo, fosse levado ao vitupério da cruz, com toda, irmãos, a sua força, o seu poder, o seu domínio. Ele poderia ser livre e ele mesmo clamaria ao Pai, e o Pai o tiraria dessa situação. Porém, ele tinha que cumprir a missão, e na sua submissão, ele entregou-se a si mesmo para resgate das nossas almas. E nos deixou um ensinamento, e muitos ensinamentos. Principalmente, irmãos, que nós devemos estar ligados a Ele em todo momento da nossa vida. Aqui fala da sua morte, mas Ele ressuscitou. Muitos não acreditam, muitos ainda estão esperando o Messias, o Yeshua, mas Ele já ressuscitou. Nós que cremos que Ele já ressuscitou, estamos esperando Ele também. Mas para Ele vir nos buscar e nos colocar no lugar aonde preparou para nós. Mas mediante todas as coisas que vemos no mundo, irmãos, acontecimentos, até dentro de grandes denominações, dentro de países, de governos, de pessoas que estão agindo totalmente, irmãos, fora do conceito que o Senhor Jesus nos deixou, do ensinamento que Ele nos deixou. Nós vemos hoje, irmãos, uma certa arrogância em pessoas que deveriam demonstrar humildade. Nós vemos certa discriminação quando uma pessoa é muito pobre, materialmente falando. Se uma pessoa chega numa denominação e ela não tem muitos recursos, ela é tratada diferente do que aquela que tem recursos, irmão. Isso tudo significa o quê? Significa que muitas denominações já apostataram da fé. E às vezes, olhando nós, do lado de fora, a situação que está ocorrendo, nós observamos e ficamos tristes. E não sabemos, às vezes, como podemos ajudar aqueles que querem realmente servir a Deus em um tempo tão difícil que nós estamos. Então, por isso que Deus colocou no meu coração de gravar esses vídeos, irmão. Para dizer para você, desprezado, desprezada, que o Senhor Jesus é Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, passou por muitas humilhações, irmãos. Ele não tinha aqui na terra nenhum título, irmãos, assim vamos dizer, um título de destaque perante as autoridades. Muito pelo contrário, as autoridades queriam vê-lo morto, as autoridades eclesiásticas queriam vê-lo morto, os sacerdotes, que eram homens para ser guiados pelo Espírito de Deus, queriam vê-lo morto, já não tinham mais a direção do Espírito Santo. Teve um momento em que o Senhor chamou eles de sepulcro caiados. Por dentro, por fora vocês estão bonitos, por dentro só tem ossos e outras imundícies. E hoje nós vemos, irmãos, muitos sepulcros caiados, não vamos citar nomes, porque não estamos aqui para julgar ninguém, que estão em frente de grandes denominações. E se chegar alguém muito importante, irmãos, aquela pessoa, eles já pegam aquela pessoa e às vezes usam aquela pessoa na simplicidade dela, muitas das vezes, para demonstrar que a sua denominação parece que é mais correta, porque aquela pessoa foi lá e tiram fotos e fazem isso e aquilo. Irmãos, na simplicidade, às vezes, daquela autoridade, ele nem imagina que a sua
imagem vai ser divulgada em redes sociais, etc., para exaltação de alguma coisa, irmãos, de algum templo material de pedra, de um sistema religioso corrompido, que não liga para os menos favorecidos, que condena, que passa por cima das leis do próprio país, que fazem coisas, irmãos, que desagradam a Deus, mas batem no peito dizendo: aqui quem manda sou eu. Ora, irmãos, perderam a guia de Deus. Muitos, não generalizando, muitos perderam a direção de Deus. Como aqueles sacerdotes, muitos deles perderam a direção de Deus. Mas antes, no comecinho, nós vemos que ainda existiam homens de Deus. Lembramos de Simeão e Ana, quando José levou o menino para apresentar diante, conforme o costume da lei. Simeão pegou o menino no colo e disse: agora o teu servo pode descansar em paz, porque os meus olhos já viram o Rei, o Senhor, o Salvador do mundo. Irmãos, se o Senhor Jesus viesse hoje buscar a sua igreja, seria uma glória. Mas se ele viesse hoje, dizer assim: eu vou descer hoje, vou me materializar, isso não vai acontecer, irmão. Estou fazendo como uma parábola e vou entrar naquela denominação. Sabe o que ia acontecer, irmão, se ele entrasse bem simples, com alpargas, como ele estava acostumado a andar na época? Alguém ia chamar a atenção dele, não ia deixar ele levantar para testemunhar ou para contar algum milagre, ia falar para ele ficar em paz. Por quê, irmãos? Porque hoje o homem olha o terno, olha a gravata, hoje o homem olha o vestido, o sapato, hoje o homem olha o carro, se tem carro ou se está de bicicleta. Hoje o homem olha a casa, até para colocar no ministério. O homem olha a parentagem de quem é filho. Se for de um membro renomado que já teve algum cargo, consegue com maior facilidade ser colocado no cargo. Perderam totalmente a direção e a guia do Espírito Santo. Revelação de Deus existe ainda. Não vou dizer que não, mas é muito pouca. Profetas de Deus, existem homens que são profetas, mas são perseguidos. A ponto, irmão, de serem perseguidos tanto que muitos até, irmãos, são como se fossem criminosos. É como se estivesse perseguindo um criminoso. Aonde nós chegamos, pouco se fala do arrebatamento da igreja, pouco se ensina a respeito da postura que a igreja, não a igreja pedra, não aquela igreja, não, irmãos. Aquilo para mim eu sempre considero casa de oração, mas tem muitos que chamam de igreja, eu sempre vou considerar casa de oração. Às vezes eu falo igreja para alguém que está acostumado, porque eu já, se me convidarem para ir em alguma, eu vou e não me sinto mal por isso. Tem um amigo meu, e ele é dirigente de uma denominação, não daquela que eu ia. E já me convidou e eu sinto alegria, irmãos, de visitá-lo. Um dia desse eu vou lá fazer uma visita para ele. Eu conheço a índole daquele rapaz, aqui não se usa falar rapaz, daquele servo de Deus. Eu conheço a índole dele, sei muito bem que ele
tem um grande amor no coração pelo rebanho que Deus colocou na sua mão. Mas nem todos são assim. Não é da igreja que eu era não, tá, irmãos? Mas também da igreja que eu era existem homens de Deus, não vou dizer que não, que concordam plenamente com o que eu estou falando aqui, mas às vezes não têm a coragem de falar. Não é porque são covardes, é porque têm filhos que já acostumaram naquele sistema, têm esposas que já acostumaram naquele sistema, e é difícil, irmãos, é muito difícil. Tem que ter um movimento de Deus. Irmãos, imagine que movimento de Deus teve para que Deus, irmãos, mandasse o Senhor Jesus Cristo aqui na terra para derrubar o espírito da religiosidade que estavam dentro daqueles homens. E até hoje, muitos deles não creem, a maioria não creem que Jesus Cristo, que esse Jesus Cristo que eu estou pregando aqui, que é o Yeshua HaMashiach, que nasceu em Belém da Judéia, muitos não creem que ele era o Cristo, estão esperando ainda. Por quê? Muitos já creem, que eu também conheço, por isso não devemos julgar o povo, porque aquele povo é o povo de Deus, irmão. Nós somos os zambujeiros enxertados na videira. Não podemos descaracterizar isso. Jamais, senão estaríamos indo contra a palavra de Deus. Eles são povo de Deus e a promessa vai cumprir em Israel. Não tem como não cumprir, porque está escrito: desfaço as tuas transgressões, e como névoa os teus pecados tornam-te para mim. Então o Senhor falou, está falado, a palavra de Deus não volta atrás. Vai chegar um momento que vai ter sim aqueles que vão se salvar. O remanescente será salvo. Está escrito. E a palavra de Deus não volta atrás. Mas nós, irmãos, que fazemos parte da cabeça que é Cristo, que formou a igreja, que está espalhada na face da terra, um pouquinho dentro de uma denominação, outro pouquinho dentro da outra, outros se congregam a domicílio, em casa, outros se reúnem em casa, outros estão em outros lugares que nem denominação não tem, e tem que servir a Deus pela fé. Mas, irmão, graças a que tudo isso? Graças a este sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E carregando aquela cruz pesada, irmãos, preparou para nós uma porta pela qual nós podemos entrar e herdar a vida eterna. Vejamos que até aquele malfeitor que estava na cruz considerou o seu pecado e com a sua boca confessou. E está escrito assim: se com a tua boca confessares e se no teu coração creres, você encontrará a vida eterna. A chave de tudo, irmãos, é a crença. Aquele ladrão não passou pelo batismo. Ah, o irmão está descaracterizando o batismo? Não estou descaracterizando nada. A pessoa tem que batizar, conforme o mandamento de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porém, ela precisa primeiro crer. Não pode chegar e colocando a pessoa na água assim de qualquer maneira, sem ela saber nem o que está fazendo. A não ser, irmãos, que seja uma coisa muito espiritual. Presta bem atenção que eu já vou encerrar. Você que ainda não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, creia nele. Ore a Deus. Se quiser, entre em contato conosco, pegue o nosso e-mail e nós estaremos prontos em ajudá-lo. E você que é de Portugal, irmão, eu vejo que aqui em Portugal poucos assistem os meus vídeos. Às vezes pode ter alguém de Portugal ouvindo. Irmã, passe os meus vídeos para frente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos ajudar essa nação portuguesa a ser abençoada, mais abençoada. Vamos ajudar, irmãos,
o Evangelho se espalhe aqui, o verdadeiro Evangelho, não placa denominacional. Jesus Cristo, a verdadeira graça. Honra e glória seja dada ao Eterno, e que o Eterno Deus reine sobre nós. Amém e amém.